Vamos continuar nessa série para você aprender inglês definitivamente em 2020. Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre a importância do listening. Listening não é audição, mas assim, são atividades que você possa fazer com áudio. Não sei se você lembra, mas eu disse pra você que a minha habilidade musical e auditiva ela é meio baixa, né? Então, se você é como eu, como você pode se beneficiar dessa atividade, mesmo não sendo ou não tendo a habilidade auditiva? Então, vamos dividir em algumas partes. Primeiro, listening. Por que ele é importante? Você sabe, eu não sei se você sabe, se você tem filho, e se você já viu uma criança aprendendo a falar português. Ela aprende através da audição, tá? O tempo todo, ela tá ali com a mãe dela, ouvindo, a mãe repetindo, às vezes a mãe tenta falar por ela, né? Tenta sonorizar de forma pausada para que ela entenda. E uma das primeiras ações que isso acontece é com a água, né? A mãe fica assim, você quer água? Aí a criança fica, tágua, dá, ou então té, né? Que tipo, quero. E aí tem alguns estudos que dizem o seguinte, se você atropelar a criança e você falar por ela, ela vai demorar para falar. Você precisa estimulá-la, né, a ouvir e a falar. A atividade do listening é isso, tá? Você precisa ouvir muito inglês, muito. Porque o teu aparelho auditivo precisa reconhecer aquela língua. Então a primeira coisa é isso, você precisa ouvir demais, né? Você precisa estar em contato com essa língua. Quando a gente viaja, quando você chega no outro país, o teu ouvido, você para, assim, né? É muito estranho, porque você para e fala, nossa, e agora, né? O que é que eu estou ouvindo? Mesmo pra gente que é fluente em inglês, você precisa ir de uns segundos para que tudo aquilo venha, para que você consiga replicar. Então, se você não está viajando para um outro país, se você está aqui no Brasil, você quer aprender inglês aqui, você precisa ouvir muito inglês, gente. Muito. Então, seja música, seja filme, seja um podcast, seja aqueles exercícios de listening. Enfim, você precisa estar em contato com esse ouvido aí, ouvindo tudo. Mas você deve estar se perguntando aí, tá, Val, mas eu não sou auditiva, né? A minha habilidade é visual, eu não estou entendendo nada, tudo que eles falam para mim é grego. Gente, para esse exercício que eu estou passando para você agora, é independente, tá? Primeiro, é independente a sua habilidade, porque a gente não está fazendo esse exercício com o foco de aprendizado, mas sim com o foco simplesmente do teu ouvido, do teu cérebro reconhecer uma outra língua. Então, você não precisa entender exatamente nada. Então, você pode estar dirigindo, coloca aquele áudio em inglês e esquece da vida, tá? Então, as músicas, às vezes, até é muito mais divertido, né? Porque você fica ouvindo sem querer entender, sem essa pretensão de estar sabendo o que eles estão falando. É simplesmente pela repetição de algumas palavras que você vai treinar essa audição. Depois, essa é a primeira fase, né? Eu não sei se eu falei para vocês que fase, mas essa é a primeira fase. Na segunda fase, você vai unir duas coisas. Aí sim, você vai unir. Lembra aqueles vocabulários que você está fazendo a lista, que você está aprendendo? Você vai juntar isso com esse listening. Aí você vai tentar ouvir aquele vocabulário naquele áudio que você está escutando. Quando você consegue fazer isso, é uma delícia. É uma delícia, porque você fica assim, eu entendi, nossa, eu ouvi aquela palavra. Então, aí você começa a fazer realmente um exercício. Não vai dar pra fazer aqui com vocês, mas assim, é mágico. Tipo, você começa a falar assim, nossa, eu tô entendendo agora. Mas por que você tá entendendo? Porque você uniu essa parte do ouvido com a palavra que você tá aprendendo. Gente, assim, se você não souber o vocabulário, você nunca vai entender a palavra nenhuma, tá? Eu quero deixar um desafio aqui pra você. Eu vou colocar aqui o nome de um site, é o lyricstraining.com. Ele traz músicas, né? E ali dá pra você fazer esse exercício que eu tô te propondo agora. Você ouve uma música que você quiser, você pode colocar aí no nível fácil, intermediário ou avançado. E você vai ouvir, agora sim com atenção, né? Você vai ouvir e tentar descobrir aquela palavra que está ali pra completar esse exercício. Deu pra entender? Então primeiro ouve, sem tentar entender nada, só praticar o ouvido, tá? Como a sua mãe fazia, ela ficava falando. Depois, você precisa passar a entender, né? Então, aí, a sua mãe pergunta pra você, olha, você quer água? Então, você tem que entender que água é água. Então, a mesma coisa no inglês. Aí, você vai fazer esse exercício no Lyrics Training, tá? E depois, você vai fazer a terceira etapa, que é praticar. Então, aí, a música é uma delícia, né? Porque aí, você aprende a música, você entende o sentido dela, e depois você sai cantando por aí, né? Sai cantando. Vai fazer bem
pro teu inglês, pra tua pronúncia e pro seu ser, né? Você vai ficar muito mais alegre. Gostou? Depois me conta se você conseguiu fazer aí algum exercício no lyricstraining.com. E a gente vai depois pro próximo passo de como você vai falar inglês em 2020. Custe o que custar, tá bom? Até mais!